Esse seria o primeiro episódio de introdução voltado para o podcast indígena, um trabalho feito pelo PET, Conexões Saberes, Música Oprimida da Universidade de Brasília, no ano de 2020. Dos 10 anos, né, do PET, veio a questão, veio nós nos lembrarmos que durante esse período de 10 anos, tem presença e contribuição de alunos indígenas, né? E, sendo assim, realizamos a ideia de fazer um podcast sobre a passagem desses alunos indígenas, né? Mas antes de mais nada, eu gostaria de trazer um cenário a vocês, né? De qual seria a questão atual dos povos indígenas do Brasil, né? Eu creio que falar sobre o atual momento em que passam os povos indígenas do Brasil é realmente falar sobre sua resistência cultural, física e milenar, e que os mesmos vêm enfrentando desde o período da colonização ocorrida em 1500. Segundo o último censo feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, datado de 2010, o país conta com mais de 305 povos indígenas nas 5 regiões do país. E, somado a isso, mais de 800 mil pessoas, falantes essas de mais de 180 idiomas. Claro que aqui, por exemplo, não contamos com os grupos de indígenas que optaram por não ter contato com a sociedade não indígena, chamados índios isolados. Por mais de 5 séculos, vivemos enfrentando ameaças a nossos territórios, nossa cultura, nosso modo de viver, e nos tempos atuais não é diferente. Com as decisões judiciais que favorecem garimpeiros, grileiros, fazendeiros, que nos levam a um impacto quase irreversível no sentido territorial e ambiental em nossas terras indígenas. Uma porcentagem delas demarcadas e homologadas, sim. Ainda assim, sofremos com racismo e preconceito por parte da população brasileira quando frequentamos o contexto urbano das cidades e municípios ou quando frequentamos qualquer outro espaço de direito a todo cidadão e cidadã brasileira. Sendo tais espaços como posto de saúde, bancos, supermercados, universidade, Câmara dos Deputados e outras instâncias. Atualmente, nós, povos indígenas, juntamente com o restante do planeta, estamos passando por um capítulo difícil que ficará marcado na história, a pandemia da Covid-19. E o atual momento do indígena do século XXI, quando fomos expostos diante da ineficiência do governo brasileiro em relação ao embate do vírus, um inimigo em comum e invisível. Dentre todos esses capítulos que acabo de relatar está também a busca por melhores condições de ensino educacional, busca essa que fazemos através dos universitários indígenas que frequentam as instituições de ensino superior por todo o Brasil. São indígenas que têm a oportunidade de frequentar as universidades para depois poder contribuir para a melhora do seu povo indígena ou para que possa ir a contribuir com outros povos do Brasil afora. Que essa contribuição venha nas áreas de comunicação, saúde, educação, social, econômica, entre outras. Esse é o nosso atual papel, de mostrar a outra face dos povos indígenas e com ela vamos desconstruindo aquela figura que parte dos brasileiros tem a nosso respeito, um indígena romantizado, com características ainda dos tempos da colonização do século XV. Aí eu passo a bola para a Lavanda. Maravilhosa a sua fala, Flávio. Dentro das comunidades indígenas, o conhecimento ele passa por várias formas de oralidade. O artesanato, a cultura desses povos. Eu vou falar um pouco agora sobre a questão educacional das comunidades indígenas aqui no Brasil, porque a educação escolar indígena ela tem especificidades que são um pouco diferentes da educação escolar não indígena. Tudo isso foi definido também pelas Leis de Diretrizes e Bases de Educação, que se diferem em 2 níveis, né? Que seria a educação básica e a educação superior. A educação básica é onde as pessoas indígenas têm mais acesso. Seria
por exemplo, a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Porém, no ensino médio é onde tem mais nível de evasão, porque quando você chega no ensino médio, às vezes você já está um pouco mais velho, chegando nos seus 16, 17 anos, e você precisa ajudar em casa. E aí, às vezes, não é muito vantajoso para você manter os estudos naquele momento. É muito difícil todo o racismo que é perpassado por esses povos, toda a dificuldade de deslocamento, de você sair da aldeia e ir para a cidade para ficar estudando, e a saudade dos seus familiares também, né? E aí, o egresso de pessoas indígenas nas universidades ser muito baixo fez com que fosse necessário criar políticas de ações afirmativas para que esse número de pessoas aumentasse. O objetivo é conseguir chegar até 50%, mas ainda é muito difícil conseguir toda essa igualdade de acesso à educação superior, porque tem várias questões, certo? Tem tanto o caso do racismo, que faz com que muitas pessoas saiam, também tem o caso do deslocamento e de se manter em uma cidade, por exemplo, uma capital, como a Brasília. Brasília é um lugar muito caro de se viver, é muito difícil viver em Brasília, mas a Universidade de Brasília é uma das instituições que mantém o Acordo de Cooperação Técnica junto da FUNAI. E isso foi firmado em 2015. Porém, antes disso, a UNB já tinha o vestibular indígena. Anualmente, ele abre vagas para outros cursos. Em 2018, o número de estudantes indígenas lá na Universidade de Brasília eram cerca de 142 estudantes. Esse dado que eu busquei foi da FUNAI. E aí, pensar na educação indígena como o impacto do conhecimento que esses indígenas vão levar daqui do centro acadêmico para as comunidades deles. Como o futuro desse povo vai se desenvolver a partir dessa troca de informação. O conhecimento dentro das aldeias é um conhecimento muito diferente que a gente tem dentro das universidades. As universidades têm um pensamento mais fechado, mais centrado, mais fixo, enquanto dentro das comunidades o conhecimento deles é sobre a mata, é sobre a sua cultura, as suas línguas, e tudo isso é parte da sua identidade cultural, que é negada quando você chega dentro da universidade. Muitos que estão lá não querem ver indígenas dentro das universidades, não querem ver as pessoas que são da margem da sociedade estando naquele local. Então, quanto mais indígenas dentro das universidades, melhor, porque vai ter muito mais diversidade étnica. E aí, o aumento dessa diversidade étnica faz com que todo o conhecimento possa vir de vários polos. E o conhecimento é a base que a gente tem que ter para a gente fazer um futuro melhor. Ótima fala, Lamanda, que você teve. Ótima fala pela sua abordagem, pela sua exposição em mostrar um pouco dessa diversidade que compõe a UNB, né, em todos os sentidos, né? E creio que indo para outro ponto, né, que seria por quais motivos, né, porque estão fazendo e dando esse respaldo para a questão indígena, né, nas universidades, né? Eu creio que no período da existência do PET, os 10 anos do PET, Conexão, Saberes, no Estudo Oprimido, da Universidade de Brasília, tiveram a participação e contribuição dos estudantes indígenas. E nesse período sabemos o quão importante foi a participação desses atores que estão na margem da vulnerabilidade econômica, social, cultural, e que o projeto de extensão dispõe dessa particularidade de poder trabalhar com povos de culturas milenares e singulares, e, consequentemente, dar mais visibilidade a tais agentes sociais, juntamente com a própria universidade e o grupo PET, que vieram a trabalhar e exercer atividades com esses mesmos agentes, poderá ter uma
um enriquecimento de mão dupla, podemos dizer, um enriquecimento mútuo, que vai além do PET, né? Ele permeia pelo PET, ele permeia pelos seus colaboradores, pelos seus membros, ele permeia pela universidade. Creio que esse é um capítulo um capítulo da presença indígena na universidade que a gente não pode deixar passar, né? Pelo contrário, ele tem que ser lembrado, ele tem que ser falado, ele tem que ser comentado, porque creio que a gente for olhar um pouco para a história, né? Creio que se a gente olhar um tempo curto para trás, 40 anos, quando finalizou, teve o término, a ditadura militar, né? No começo dos anos 80, né? Para cá, a gente for olhar esse lapso ali da história de 40 anos, a gente só tem a presença indígena maciça nas universidades de 15, no máximo 20 anos para cá. A gente não era comum ver um indígena frequentando, né, as instituições de ensino superior, né? E por outro lado, né, já garantido na Constituição, a gente tem um artigo que garante que todo cidadão brasileiro ele tem o direito a uma educação superior gratuita e de qualidade disponibilizada pelo governo. Questão que abrange também todos os povos que compõem esse mosaico que é o Brasil, né? Vai daí, Lawanda. É isso aí que você falou, Flávia. Aumentar o número de indígenas nas universidades veio de um tempo para cá, né? E a gente espera que esse aumento continue sempre ascendente para que a gente possa ter uma pluralidade maior dentro dessas redes de conhecimento acadêmico, né? Dentro da própria Universidade de Brasília, tem disciplinas que voltam mais para a área da questão indígena. Dentro da antropologia, por exemplo, tem matérias específicas de sociedades indígenas, nenhum sobre algum povo específico, mas também, de um tempo para cá, a UNB Idiomas disponibiliza um curso para línguas indígenas também, que seria muito interessante que a gente aprendesse as línguas maternas, né, dos povos nativos que estavam aqui antes da gente, antes da colonização. Ser bilíngue, trabalhar também dentro das nossas línguas maternas, né, porque dentro das escolas a gente aprende, por exemplo, inglês, mas a gente não aprende a falar tupi. Que você salienta é muito pertinente também. No caso, conhecimentos sobre povos indígenas, eles são totalmente invisibilizados aqui no nosso país. E como você falou em relação às línguas tupi, por exemplo, muita gente fala uma língua indígena e nem se dá conta que aquela palavra é uma língua indígena. Por exemplo, cidades como Pindamonhangaba, Araraquara, termos a gente usa também, teve origem nos povos indígenas, a culinária também, né? Que muita gente se apodera desse conhecimento e leva para fora, leva para outros países, né? No caso aí a gente já está mudando a via e indo para a questão de patrimônio intelectual, né? A gente já pode tratar assim, né? Eu já vi casos de pessoas que vão lá para o Amazonas, experimentam determinado típico daquela região, prato advindo, veio ali dos indígenas e levam esse prato para fora. Por exemplo, a pessoa ela come uma farofa de formiga ali no Amazonas, custa seus 5, 10 reais, alguma coisa assim, pega a receita e implementa no restaurante de São Paulo um preço absurdo, né? E também, né, creio que, já aproveitando a ocasião, né, a gente fazendo a gente relembrando, né, a importância da presença indígena nas universidades, relembrando a luta que eles tiveram, creio que nada mais importante do que trazer uma pessoa que pode acompanhar a passagem desses indígenas dentro do programa de educação tutorial, né?
Esse podcast foi gravado pelo grupo PET Conexões de Saberes Música do Oprimido, sob a coordenação de Flávio Juruna, indígena Chavante, estudante do curso de Ciências Sociais pela Universidade de Brasília. É um projeto financiado pelo edital de apoio a projetos do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares da Universidade de Brasília e visa a promoção do livre debate fora e dentro da universidade, com foco nas questões indígenas. Contou com a apresentação de Flávio Juruna e Lawanda Mariani e participação de Mário Lima Brasil, também responsável pela sonorização. Gravação foi realizada por Jéssica Matias. A gravação e edição foram realizadas por Bruna de Oliveira Martins. A arte e identidade visual foi feita por Lawanda Mariani. Participaram do roteiro e pesquisa Andressa, Lucas, Jéssica, Lawanda, Bruna, Flávio, Mariana e Mário, discentes e docente da Universidade de Brasília.